coração está morto, vivo está aqui. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou voltar a trazer conteúdo para o meu canal. Se vocês olharem meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu estou 3 anos sem postar nada. 3 anos, no caso, offline. E hoje eu vou voltar a trazer conteúdo para o canal. Aconteceu muitas mudanças nesse período de 3 anos, sendo essas mudanças tanto de aparência. Se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão perceber, tanto pelo fato de eu estar casado, de eu estar morando sozinho com a minha esposa, tentando construir uma vida a sós com ela. Mas, sem muito papo, né, eu quero ser mais breve possível e trazer uma palavra destinada de Deus para o seu coração. E essa palavra, quem já acompanhava o canal antes, voltar a lembrar de como que era, né? Eu vou ler hoje, o primeiro livro que eu vou estar lendo é de Jonas. Eu vou estar ministrando uma breve palavra bem rápida sobre o livro de Jonas. E onde eu quero ler, se você estiver com uma Bíblia ao seu lado, abra em Jonas capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. É somente só que até aqui mesmo, só para estar lendo um pouco da Bíblia. Eu vou ministrar bem rápido e bem breve. Para quem não sabe, Nínive ela ficava entre o rio Eufrates e entre o rio Tigre. Ela era uma cidade até grande daquela época. Ela tinha mais de 150 mil habitantes. E quando Deus mandou Jonas a profetizar contra essa cidade, Jonas temeu, ficou um pouco com medo, porque ia profetizar algo muito duro, que era a destruição da cidade de Nínive dentro de 40 dias. Então o que Jonas fez? Jonas se recusou a profetizar contra a cidade e se voltou contra Deus, foi até uma embarcação e pegou um barco que estava indo para Tarsis. Tarsis seria mais ou menos como dizer que fosse ao contrário de Nínive. Jonas não quis ir aonde Deus mandou. E foi Jonas pegou essa embarcação com esses marinheiros e estava indo para Tarsis. No caminho para Tarsis, Deus começou a fazer forte onda soprar contra o navio. Forte ondas vir contra o navio. E naquele exato momento, as ondas começaram a atingir o navio, os marinheiros não conseguiam mais remar, de tal forma que os marinheiros ficaram com medo e começaram a rezar aos deuses que eles adoravam. E Jonas, por incrível que pareça, em meio a uma tempestade, estava dormindo, cochilando. Então, os marinheiros foram até lá embaixo, onde Jonas estava cochilando, e chamou a Jonas. E eles lá tiraram sorte. Tiraram sorte para ver quem que, no caso, de quem que era a culpa que estava acontecendo tudo aquilo. E eles tiraram a sorte e caiu em Jonas. E logo em seguida Jonas já disse que serviu ao Deus Todo-Poderoso e disse o motivo daquela forte onda estar soprando. Disse que ele servia ao Deus Todo-Poderoso e que ele errou no que se profetizar contra tal cidade e Deus, ele foi fugir de Deus e Deus veio com ira sobre ele. Então Jonas falou isso para os marinheiros e falou para os marinheiros o seguinte: olha, fique calmo, a única coisa que vocês têm que fazer é só me jogar na água, isso vai acabar. Os marinheiros não quiseram fazer isso, tentaram remar com toda a força contra aquela forte onda, mas eles não conseguiam remar. Eles tentaram remar para uma ilha, no caso, mas não conseguiam chegar de maneira alguma, porque a forte onda era mais forte do que eles remando. Então, eles resolveram mesmo jogar Jonas na água, né, no mar, enfurecido naquele momento. E antes disso, eles oraram a Deus, fizeram votos e promessas. Aí eu posso ver já um pouquinho do como Deus é maravilhoso. Jonas primeiramente fugiu do que Deus mandou ele profetizar. Jonas fugiu do que Deus queria, mas mesmo assim, Deus usou a vida de Jonas de certa forma para ele ajudar, ou caso, mostrar quem é Deus para aqueles marinheiros, porque logo depois daquilo, aqueles marinheiros realmente tiveram por concreto que o Deus de Jonas, o Deus que Jonas servia, era muito maior do que qualquer Deus que havia de existir. Então, dessa forma, eles jogaram Jonas no mar. E Jonas, naquele momento, ele foi engolido pela baleia. No caso, a Bíblia não diz baleia, né? Ela diz um grande peixe, foi engolido por um grande peixe. E no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2, Jonas faz uma forte oração. E essa oração é muito linda. Eu não vou ler, porque vai tirar muito tempo,
mas a oração que Jonas faz é espetacular. Jonas faz uma oração pedindo a Deus, clamando a Deus por misericórdia. E na mesma hora, depois de 3 dias, naquele grande peixe, Deus manda o peixe vomitar Jonas. E assim que o peixe vomitou Jonas realmente tomou coragem e viu que não havia como questionar, não havia o que fugir da presença do Deus Todo-Poderoso e foi entregar a profecia a Nínive. A Bíblia vai nos dizer que Jonas demorou 3 dias para atravessar a cidade, porque a cidade realmente era uma cidade grande para aquela época. Jonas profetizou que dentro de 40 dias a cidade ia ser destruída, porque Deus estava bravo. Deus não estava contente com os pecados que estavam sendo cometidos naquela cidade. Então, Deus mandou Jonas profetizar, e Jonas profetizou. Mas o que o povo de Nínive fez vai fazer com que Deus não destrua aquela cidade. Uma coisa boa a relembrar, a Nínive era a capital de Assíria. No caso, hoje em dia, mais ou menos onde fica a Nínive ficava localizado mais ou menos onde o Iraque e a Síria estão localizados hoje. Nínive, depois de um tempo, acabou sendo destruída. Mas continuando a história, a Nínive se prostrou diante de Deus. Eles começaram a vestir roupas grosseiras, de pano grosseiros. E todos eles, olha que interessante, todos eles, até os animais, o rei fez um decreto que todas as pessoas de Nínive, até os animais, ficariam de jejum e serviriam ao Deus Todo-Poderoso. Reconheceriam que não existe, naquela época eles adoravam outros deuses, reconheceria que não existiria outro Deus, além do nosso grande eu sou. E é claro que hoje em dia a gente também adora outros deuses, né? Não é muito diferente de Nínive. É claro que o deus dele era Stato, era o deus Baal e outros deuses que eles tinham lá naquela época, mas hoje em dia a gente também tem os nossos deuses. Também adoramos de maneira diferente. Naquela época era o Stato, mas a gente adora, às vezes, tirando mais tempo para o Facebook, tirando mais tempo para o YouTube, devolvendo tempo para uma tal coisa. Ou até mesmo eu tiro para mim, às vezes, adorando muito uma pessoa. Hoje em dia acontece de você ter um ídolo, ser fã de uma pessoa. Isso também é uma forma de adoração, uma forma de colocar uma pessoa numa estátua e dizer ela é o top. A gente pode sim gostar muito de uma pessoa, mas a gente não pode adorar ela como se fosse um ídolo. Mas continuando a ministração, aí Deus teve misericórdia de Nínive, porque Nínive toda se prostrou diante de Deus. E Jonas ficou enfurecido. Jonas ele ficou muito bravo com o que Deus fez, porque Jonas se perguntou, vou imaginando agora, né? Ficou na sua mente pensando, Deus mandou profetizar, fez tudo aquilo, mandou profetizar contra Nínive para ele ter misericórdia daquele povo. Por que isso? E Jonas foi ousado, no meu ponto de vista, ele foi ousado, pediu a morte. Falou que queria morrer porque ele não aceitava o que estava acontecendo. Então Jonas foi para um lugar retirado, creio que talvez um deserto, um lugar retirado, fez uma brigada para ele e ele ficou ali pedindo a morte. E durante uma noite, veio Deus fez crescer uma planta em cima de Jonas. Uma planta para que Jonas não pegasse sol, para que Jonas ficasse protegido por essa planta, que essa planta desse sombra para Jonas, porque lá está o dia no deserto é muito quente e a noite é muito fria. Então Deus fez essa planta para proteger Jonas. E na outra noite seguinte, Deus permitiu que o lagarto viesse e comesse essa planta. E novamente Jonas reclamou com Deus, ficou enfurecido, muito bravo Jonas ficou e reclamou com Deus. Aí vem a resposta de Deus, olha que interessante. Lá no capítulo 4, é o último versículo, né? Versículo 10. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, na outra noite desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Deus falando para Jonas. Então eu, com muita mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Como podemos ver, Deus falou para Jonas: se você teve pena de uma planta que só cresceu para te dar sombra, porque eu não teria da grande cidade que eu vi crescer, que tem pessoas inocentes. Aí essa palavra, Deus voltou a me lembrar do nosso momento que estamos vivendo. A gente está vivendo um momento de conturbação, de uma epidemia desse vírus. É uma pandemia, na verdade, né? Esse vírus, dessa doença que é o coronavírus, né? É uma doença muito ruim, uma gripe bem mais forte do que o comum.
Mas eu posso enxergar que se a gente dobrar nosso joelho, orar perante o Senhor, para Deus pedir, para Deus ter misericórdia, Deus vai ter misericórdia da nossa nação, e não só da nossa nação, né, ter misericórdia de outras nações. Mas podemos ver com toda essa jornada de Jonas, uma jornada, uma aventura. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia é incrível, né? Ela tem de tudo, tem desde terror, aventura e emoções. Você lê a Bíblia, você fica admirado com o que tem nela. Então, nessa aventura que Jonas percorreu até profetizar e tudo isso acontecer, eu vejo como Deus é maravilhoso. Eu vejo que o poder de Deus é tremendo, porque Jonas poderia ter fugido, e realmente fugiu, mas Deus foi atrás dele. Aí eu vejo que Deus é misericordioso, porque Jonas teve uma, teve duas, teve três, até 4 chances. Se a gente for olhar que Jonas reclamou 2 vezes por causa que Deus não quis destruir Nínive. Então a mesma coisa podemos dimensionar para a cidade. Deus teve misericórdia de Nínive, porque eles se dobraram perante Deus. Assim eu vejo. Tem chegado um tempo que Deus tem tido misericórdia. Deus tem misericórdia de vossas vidas. O que a gente tem que fazer é se prostrar diante dele. Eu vou te dizer para você que está do outro lado da tela, que talvez não conheça Jesus, que se eu pudesse, eu estava orando com Deus e brinquei esses dias, como essa doença que passa pelo contato das mãos. Se eu pudesse pelos contatos das mãos passar a dimensão e a alegria que eu tenho de servir Jesus, eu tenho por certo que todo mundo ia sair se regozijando de alegria por ter esse Jesus. Deus é maravilhoso. Eu digo de mim mesmo, experiência própria, eu já tentei fugir dos caminhos de Deus, já tentei fugir do que Deus queria pra mim, mas de maneira alguma eu nunca consegui, porque eu nunca consegui achar nada neste mundo que se comparasse à alegria de estar com Deus. E essa alegria pode muitas vezes você não entender, mas ela é maravilhosa. E aí nessa palavra, para não me alongar muito, não demorar demais, é somente isso que eu queria deixar para vocês. Que a gente venha obedecer a Deus, que a gente venha nesse período difícil que estamos vivendo clamando misericórdia. E eu convido a você a começar a ler a Bíblia, começar a ler em Gênesis. Se você não entende tanto a Bíblia, pede ajuda para alguém que entende. Ver vídeos, que eu tenho por certo que você vai ficar maravilhado com o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia vem para dizer para vós, para nossas vidas. Bom, eu queria agradecer a todos que viram o vídeo. Pedir desculpa pelo esse tempo que eu fiquei sem postar, mas eu vou estar voltando com meus vídeos, tanto de palavra como de louvor. Peço a força de vocês. Eu estou aprendendo todos os dias, a cada dia eu estou buscando aprender mais a palavra de Deus, estou vendo aulas, estou tentando me esforçar para poder vir trazer para o canal, não um conteúdo, como se diz, um conteúdo baixo, né? Um conteúdo de baixa intelectualidade, ou um conteúdo não muito produtivo, mas sim um conteúdo produtivo que venha acrescentar algo para a vida de vocês. Eu espero que essa palavra tenha sido, sim, acrescentado algo para a vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e um forte abraço.